Pergunta: e sobre as experiências visionárias causadas por substâncias que alteram a mente? Resposta: elas não contam. Estamos falando sobre experiências meditativas, não sobre aquelas induzidas por drogas. Não é sensato usar qualquer substância que altere a mente, pois ao fazê-lo, você está renunciando ao poder da sua mente. Com o uso de drogas, você estabelecerá um padrão kármico, no qual tem pouco ou nenhum controle sobre a mente. Em seu próximo renascimento, você pode ser mentalmente retardado ou muito instável. Você pode até mesmo renascer como um animal. Certa vez, alguém me ofereceu LSD. Minha esposa, Jane, aconselhou-me a não usá-lo, mas eu queria saber por mim mesmo o que as pessoas estavam experimentando. Naquela ocasião, meu fígado estava muito fraco. Quando ingeri a substância, senti uma dor terrível e perdi a consciência. Quando voltei a mim, tive visões, mas elas eram, obviamente, apenas a exibição dos conceitos comuns de minha mente. Nenhuma delas tinha qualquer significado profundo para o desapontamento dos alunos que tinham vindo com seus cadernos e canetas para observar e registrar minha experiência. As visões, que surgem na meditação como manifestações da natureza pura da mente, são muito claras e bonitas. Pergunta: alguns praticantes parecem ter grande interesse pelos ensinamentos budistas, mas ao mesmo tempo resistem a eles. Contemplar os 4 pensamentos vai ajudá-los? O que mais eles podem fazer? Resposta: não há uma resposta simples. A resistência ao Dharma pode surgir devido a diferentes razões. Algumas delas, de início, ficam interessadas nos ensinamentos, acham-nos muito úteis e começam a praticar. Mas em determinado ponto, algo enviesa e eles acabam tendo uma visão extremamente negativa do Dharma. Em muitos casos, isso pode ser atribuído ou ao karma criado em vidas passadas ou às condições e circunstâncias desta vida, tais como forças obstrutoras ou demoníacas que influenciam a mente e criam dúvidas. Idealmente, uma pessoa que queira praticar, mas resiste, deve consultar um mestre que seja capaz de ver as coisas além da superfície, para determinar que tipo de cerimônia, prática ou outra medida poderia ser útil. Pergunta: quantos pensamentos e emoções aparecem em nossos sonhos? Eles depositam sementes kármicas? Resposta: para que uma ação produza consequências kármicas plenas, 4 elementos precisam estar presentes: o suporte da ação, o objeto, a motivação do agente, a ação em si e seus resultados. Se um desses elementos estiver faltando, então a gravidade das consequências kármicas se reduz significativamente. Mas mesmo assim, a ação não será karmicamente neutra. Alguém pode escrever aqui os elementos que precisam estar presentes para que produza consequências kármicas plenas? Eu vou repetir: o suporte da ação, entre parênteses, o objeto. 2, a motivação do agente, esse agente é junto. 3, a ação em si e os resultados. Embora os sonhos não sejam tão potentes em sua capacidade de gerar karma quanto as experiências do estado de vigília, eles ainda assim o fazem. Enquanto houver intenção na mente, haverá alguma acumulação de karma, e ela precisa ser confessada ou purificada, quer seja ou não de fato traduzida em ação física ou verbal. É por isso que a gente precisa trabalhar a mente, pois, quando tivermos eliminado a intenção negativa, deixará de haver base para fala ou ações negativas. Pergunta: quer dizer então que todo samsara está realmente cheio de sofrimento? Como esta compreensão pode ajudar a minha prática? Resposta: se você olhar com clareza para o samsara, verificará que não há, em nenhum lugar, felicidade que dure. Não há nada em que possamos depositar esperança. Por maior que seja a sua virtude, você não pode criar nenhuma situação no samsara que seja capaz de criar felicidade duradoura. As pessoas muitas vezes se remexem quando ouvem isso. Sentem-se muito desconfortáveis. Mas precisamos refletir sobre isso, porque nos leva à compreensão de que o caminho espiritual, por mais difícil que seja, é a nossa única saída.
Se seguirmos pelo caminho espiritual com bastante diligência, se nossa prática for pura e forte, poderemos purificar o karma. Precisamos contemplar os 4 pensamentos para inspirar diligência, para assegurar que não estaremos fazendo gestos fúteis ou praticando um tipo de pseudo-espiritualidade. Não queremos ser como muguts tibetanos, animais humanoides parecidos com squashcat ou pé grande norte-americanos. Os muguts são arredios e vivem entre si nas florestas. Escondidos entre as árvores, eles observam os camponeses arar a terra. Quando os camponeses voltam para casa à noite, os muguts saem de seu abrigo para imitar as atividades deles. Eles não sabem o que estão fazendo, de modo que batem na terra, pisoteiam todas as coisas e geralmente causam muito estrago. O que eles não fazem é cultivar a terra. Não queremos seguir o exemplo dos muguts, imitando as ações dos praticantes espirituais, quando tudo o que estamos de fato fazendo é nos debatendo de um lado para outro, estragando as coisas. Ao pensarmos na preciosidade do corpo humano e na impermanência, cortamos o apego às nossas experiências mundanas. Quando compreendemos que, independente de onde nasçamos no samsara, grandes dificuldades sempre surgirão e que toda felicidade será temporária, cortamos a nossa crença complacente de que é suficiente nascermos em um reino superior. Começamos a desenvolver a intenção resoluta de atingir a iluminação, em vez de nos contentarmos com um renascimento comum que apenas irá perpetuar a nossa confusão. Reflita, relaxe, reze, gere compaixão, renove seu compromisso. Reze para poder trabalhar sem cessar, para liberar todos os seres dos ciclos de sofrimento. Reze para desenvolver a capacidade de liberar todos os seres, onde quer que estejam, no espaço da verdade da natureza absoluta. Havia um praticante magnífico na minha família, chamado Tuku Arik, um dos meus mestres mais estimados. As pessoas viajavam centenas de quilômetros apenas para olhar o lugar onde ele meditava. Até mesmo os comunistas chineses diziam: se você pratica o Dharma com ele, então está tudo bem. Ele possuía apenas aquilo que conseguia carregar nas costas e morava em uma caverna, em uma pequena cabana de meditação. Sua prática era muito pura e simples. Dos 13 anos até o seu falecimento, aos 84, ele dormiu apenas 1 hora por noite, porque para ele era mais importante praticar do que dormir. Como professor, às vezes era bastante irado, contrapondo-se diretamente aos apegos e aversões dos alunos. Quando os alunos vinham até ele, durante os primeiros 4 anos, ensinava-lhes tão somente os 4 pensamentos. Exigia que eles compreendessem o significado e as consequências desses ensinamentos até que a mente se transformasse e a prática amadurecesse. Quando as pessoas imploravam a Tuku Arik para que desse ensinamentos mais profundos, ele dizia: este ensinamento pode não ser o suficientemente bom para você, mas foi bom bastante para os Budas. Eles meditaram durante anos para entender a verdade dos 4 pensamentos. Se este ensinamento não é suficientemente profundo para você, vá bater em outra porta. Se você realmente compreendeu os 4 pensamentos, então poderá meditar. Mas não pense que a meditação será um passeio no parque. Quando perguntaram ao grande yogi Milarepa se a sua prática era muito difícil, ele respondeu que era mais difícil do que carregar sal dos depósitos das lagoas. Para transportar o sal no Tibete, as pessoas enchiam um couro molhado de iaque com sal úmido, socavam até que o couro ficasse estufado e então deixavam secar. Ao secar, o couro comprimia o sal ensacado, transformando-o em uma pedra maciça. Milarepa dizia que era mais fácil carregar essas pedras de sal montanha abaixo e acima o dia todo do que meditar. Se temos a intenção de ir além do karma e dos ciclos de sofrimento, temos que meditar com intensidade tremenda durante toda a vida. Precisamos entender, sem qualquer sombra de dúvida, não há como nos desviarmos do karma, que não há nenhuma felicidade duradoura em qualquer parte do samsara, que o que nós somos neste exato momento é maior do que todas as oportunidades e que ela é de curta duração. É profundo isso aqui, hein? Não há nenhuma felicidade duradoura em qualquer parte do samsara. O que temos nesse momento é a maior de todas as oportunidades e ela dura pouco. É como se tivéssemos caído de um precipício, agarrando-nos a um galho preso na rocha e estivéssemos pendurados no ar. Não temos tempo para perder.
Não temos tempo para fazer uma pausa para o café. Uma coisa é cair e morrer uma vez. Entretanto, quando caímos nos infernos, morremos continuamente. A morte, que acontece uma só vez, é luxo de um ser humano. Se não valorizarmos esta oportunidade humana, não iremos usá-la antes que o galho ceda. Não negue a verdade dos 4 pensamentos. Eles podem ser duros de engolir. Mas não fique se enganando. Reflita sobre eles. Contemple-os. Avalie o que eles significam. Vivencie o que oferecem para a meditação. Eles são chamados os esteios da meditação, como os 4 pés de uma plataforma sobre o qual você se senta, são transformadores. Voltam a mente para o Dharma, para a verdade.